Geraltinhos, boa noite, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos à estreia do nosso programa No Olho do Arauto, que é um bate-papo bem leve e divertido, onde teremos análise técnicas dos jogos, notícias sobre o cenário de League of Legends, também comentários exclusivos sobre a final emocionante do CBLOL que tivemos nesse sábado. Mas antes de começar, quero apresentar a vocês a nossa equipe maravilhosa, né, meninas? Mas antes, vamos começar por mim. Prazer, sou a Yuno, jogo de sup, ADC e top e adoro um pix de surpresa. É com você, Iris. Oi, gente, prazer, eu sou a Iris, jogo LOL como jungle aí, nas horas vagas sou main Ziggs também, mas principalmente jogo de Graves e Kindred e também amo aí me estressar também com Valorant. Bom. Pode ir, Sofia. Tudo bem, então vai ser eu mesmo. Boa noite, gente. Eu sou Sofia, mais apelidada como Destroia. Bom, atualmente o meu signo é Gravitar, com ascendente em Clad Mid. E agora vamos conhecer a Tabata. Oi, gente, boa noite. Sejam bem-vindos aqui ao No Olho da Arauto. É um prazer estar aqui com vocês que estão nos assistindo e também com essas meninas maravilhosas. Eu sou a Tabata, também conhecida como Tabs, então já faço alguns corres aí pelo cenário de League of Legends. Atualmente eu estava na LEC como comentarista, na retransmissão em português. E agora vamos aqui comentar sobre essa final do CBLOL, vamos dar uns pitacos também sobre o Mundial e a influência que teremos da Red Canids daqui pra frente. Sim, nesse sábado tivemos uma final extremamente inédita no CBLOL, transmitida direto da cidade maravilhosa, uma MD5 entre a Red Canids e a Kalunga. Perdão, a Red Canids Kalunga versus Rensga. Mostra aí, ô patrão, pra gente os times. Certo, a Red Canids sendo composta pelo Gigo, a Aegis, Gravitar, Titã e Jojo. E a Rensga temos o Keri, Croc, Yuri, Trigo e o Demente. Uma final de CBLOL digna de novos nomes, novos times e novas histórias no League of Legends. Duas equipes que se esforçaram muito e mostraram que ser favorito não significa ser o melhor. Mas a matilha não perdoou os coreanos, hein? E mostrou que brasileiro também sabe clicar. Sendo assim, a Red ganha de 3-1 da Rensga. Mas que final emocionante, não é mesmo, Sophie? É demais. A gente, assim... O hype tava lá em cima. As apostas, assim, pelo menos eu não sabia pra que time torcer. Mas foi uma final, assim, avassaladora. Principalmente do lado da Red Canids, que estomparam, foram clean do clean, exceto por um joguinho, mas vamos falar um pouco mais na frente sobre isso. E vamos começar, redundantemente, começar do começo. Vamos pro primeiro jogo. E começando, vamos falar com os bans e os piques que tiveram nesse jogo. Bom, aí na tela, patrão, pode botar os piques e bans. E falando um pouco dos bans da Red, a gente vê Irelia, Lucian, Nidalee, Jace e Yasuo, e é possível ver a partir daí que eles deram target ban no Yuri, por ele gostar bastante desses mid laners mais com AD, assassinos, etc. E do lado da Rensga, vimos o EZ, o Rakan, o Lee Sin, a Syndra e a LeBlanc sendo banidas. A Syndra do Gravitar já botando um pouquinho de terror aí na galera. E o EZ e o Rakan também foram piques, que a gente viu na semifinal com a vitória da Red Canids. Então, pra já não deixar passar isso aí e não arriscar, né? Mas do lado dos piques, temos a Gwen e o Viego, que estão bem conhecidos, principalmente nesses últimos patches aí no CBLOL, porque bonecões. A Kali, que foi, assim, vamos falar um pouco mais depois, né, sobre essa Kali, mas foi um pique incrível. Vários ia alistar com uma bot lane um pouquinho mais safe, um engagezinho, algo pra escalar, mas redondinha essa comp. Enquanto a Rensga pegou Renek, Diana, Ryze, Ashe e Braum. O Renek, que foi conhecido bastante da semifinal, foi um pick assim muito priorizado pelos jogadores.
Em geral, esse time tá bem redondinho, assim, principalmente no engage. Você pode ver claramente que é um time, assim, pra engajar, pra fightar. A Ashe Brown é uma lane com bastante pressão, assim. O que apenas me choca foi deixarem passar, assim, o trash do damage, porque você não viu nos bans, não viu nos picks, não viu em lugar nenhum. No entanto, vamos ver um pouquinho mais tarde aí esse trash aparecendo. Bom, falando um pouquinho agora do jogo, eu queria comentar uma coisa só rapidinho dos picks e bans, Sofia. É que como a Red focou no Yuri, porque eles não deixaram a Irelia passar. E eles não deixaram o Lucian passar. E a gente, assim como a Sofia muito bem colocou, o Yuri, ele veio, né, principalmente durante os playoffs da Rensga, né? A Rensga foi uma equipe que realmente evoluiu muito da segunda fase, né, do CBLOL, da fase regular pra cá, né, até chegar à final. E o próprio Yuri, ele ficou muito conhecido com esses picks de AD na mid lane, né? O Lucian, a Irelia, o Jace, que quando ele pegou, ele ganhou, mas a gente vai falar um pouco mais pra frente. E a Red sabia, a Red veio muito preparada. Tanto que nesses primeiros picks e bans, a gente já viu ambas equipes pegando rapidamente seus campeões, banindo rapidamente o que eles queriam fazer. Então já estava muito bem preparado, realmente muito bem pensado pela equipe da Red Canids. E por outro lado, a gente viu também a equipe da Ringa focando um pouquinho ali no Titã, né? Focando também no próprio Grevita, que é um caso que a gente precisa comentar, né? Esse menino veio do Academy, né? A gente vê o Academy realmente conseguindo colher bons frutos, né? O Academy para realmente colocar novos jogadores na pista, né? Fazer valer esses novos nomes. E aí, ele veio do Academy, chegou no CBLOL nas quartas de final, já conseguiu muita coisa, né? Não é à toa, ele, ao lado dos amigos dele, que é legal também de comentar, ele já chegou aqui, já conseguiu ganhar um CBLOL na sua primeira participação. E então, a gente viu até um pouco da comunicação da Red Canids, eles falaram nesse jogo, né? É só a gente fazer tenacidade, porque realmente a equipe ali da Rensga montadinha, eles precisavam muito do controle de grupo, principalmente Ashe Brown, né, tem aquele forte poder de abate na rota inferior. Então assim, eles sabiam o que eles precisavam fazer, só fazer bota de tenacidade que a gente não vai morrer, a gente ganha esse jogo. E foi o que foi, né, Sofia? Foi um belo stomp. Sim, de fato foi um mega stomp, principalmente assim. A gente tem que exaltar o Grefta, porque o menino veio da Academy, você falou um pouco mais da história dele, foi incrível, um menino novo, e ele passou o carreto, fez um passeio no jogo inteiro, não teve nem como contestar, a Rensga ficou completamente apagada, infelizmente, nesse jogo. Eles até tentaram, eu não posso nem dizer que eles jogaram mal, eles só não jogaram. Não teve como fazer muita coisa, porque essa Kali do Grefta brilhou demais, junto com o Viego do Aegis também, que eu gostaria de ressaltar. Quando você via os dois na TF, parecia que eles estavam dançando um belo balé, porque era a ult do Viego, uma atrás da outra, era a Kali pra lá e pra cá, era incrível. Mas vamos falar um pouquinho assim, começando do início. A bot lane da Rensga era de fato assim muito forte, uma Ashe, um Brown, eles tinham bastante pressão. Eles deram bastante pressão no Varus e no Alistar. Mas, no entanto, alguns erros de cálculo também terminaram que aceleraram bastante o jogo da Red no início, né? Teve até um gankzinho que morreu o Jojo, mas depois a Red já, na sequência, respondeu tranquilamente aquilo e começou a acelerar um pouco já essa Kali do Grefta. E acho que esse gank meio que deu o tom do jogo inteiro, que eram a Rensga tentando fazer alguma play e a Red respondendo logo na hora, já abatendo todo mundo, pegando todas as kills e acelerando. Não teve muito o que fazer nesse primeiro jogo, principalmente por causa dessa Kali. Teve até dive solo no Ryze, o Ryze não conseguiu crescer, sendo que quando a gente tem um Ryze em jogo, é necessário esperar esse Power Spike dele, o scaling. Só que como eles dominaram o early game, não teve muito o que fazer nesse caso. Eles até tentaram também, que eu me lembro, o dive na Gwen, só que Gwen dura muito. Gwen dá pra dar uma segurada assim, eles mataram no final a Gwen, mas a que custo, né? Porque depois chegou de novo a Red respondendo e pegando ainda mais kills, e foi basicamente um stomp, um amasso. E ainda pra finalizar, a cereja no bolo no final do jogo foi o Gigo fazendo um 1v3 na base da Rensga,
que ele levou 2 pessoas, double kill, foi lindo, foi clean, foi belíssimo esse jogo, Tabata? Eu concordo muito com o que você disse e eu acho que a gente pode realmente falar um pouco mais sobre... Eu acho que esse jogo caracterizou basicamente a série toda, né? E caracterizou principalmente a sequência da Red Canids, né, no nosso campeonato, no nosso CBLOL, porque a Red, né, muito se falava, né, principalmente na primeira parte dessa segunda etapa, né, no primeiro turno, quando as equipes vão jogar pela primeira vez contra, né, os seus adversários, depois a gente volta no segundo turno, eles jogando novamente contra esses mesmos adversários. E daí, a Red, muito se falava, a Red é uma equipe realmente composta por jogadores muito novos e que chegavam a um certo ponto, eles se afobavam muito. Eles acabavam dando muita vantagem por causa dessa afobação, não conseguiam se coordenar para fazer um final objetivo. E esse primeiro jogo, para mim, foi muito legal de ver a Red Canids tendo a calma, a paciência para poder fechar, porque eles estavam realmente dominando muito, principalmente depois de algumas jogadas, né, um pouco desastrosas da Rensga. Eles tentaram, eu lembro bem, tentaram ir atrás do Aegis uma vez na selva, né, já na T2 da equipe da Red, eles nem tinham levado a T1 da mid lane ainda, e daí, apesar deles conseguirem esse abate, a Red foi abatendo um por um dos jogadores da Rensga. Eu acho que depois daí, realmente começou a desandar, e daí a Red conseguiu uma vantagem absurda, tava dominando o jogo. E teve um momento que o Grefta, né, com aquela cara gigante, devia estar 10/0 naquele ponto, ele morreu e deu, né, 1000 de ouro pro seu oponente. Então a Red viu naquele momento, opa, peraí, tá alguma coisa dando errado nisso, essa play não deu certo, vamos ter calma. E daí o jogo ficou um pouco mais parado, ficaram as equipes se estudando, até que a Red aproveitou um erro muito bom da Ranger, porque a Ranger precisava colocar a cara, né, nas moitas para poder ter visão. E daí a Red aproveitou esse ponto para poder sim fechar a partida. Então acho que eles evoluíram muito, principalmente nesse quesito de afobação, Sofia. E se me permite acrescentar, Tabata, o que a gente mais percebeu nesse jogo é como o time da Red estava entrosado. Eles o tempo todo estavam jogando muito bem juntos. Quando era necessário que a Rensga vinha fazer alguma jogada, já tinha Double TP pronto para cair, pronto para ajudar o time e não deixar nenhum parceiro para trás. Verdade. Eu concordo, acho que a Red, né, a gente fala um pouco depois sobre isso também, mas a amizade que a gente sabe que o Grefta tem com a Aegis, né, e o próprio o Gigo também, top lane, tem com a Aegis, com o Caçador. Então, assim, é muito mais confortável quando você tá jogando com seus amigos, né, e a Rensga, a gente vai contar um pouco mais pra frente, sofreu muito estando no stage, Sofia. Sim, de fato, e acredito que esse primeiro jogo, de fato, tenha ditado toda essa final. E agora vamos pro jogo 2. Iris, é contigo. Sim, patrão, por favor, coloque os piques e bans aí para a gente começar a avaliar esse segundo jogo. Que também, né, deixaram open a Gwen do Gigo. Novamente tivemos aí a prioridade do Gigo em cima dessa Gwen. Ele já tinha mostrado um jogo muito bom com a campeã e continuou. Porque passou, né, passou open. Assim, já comentando um pouco dos bans da Red, continuaram focando no Yuri, né? Tiraram essa Irelia, não permitiram que ele jogasse o jogo dele. E acho que isso foi essencial, não só para esse jogo, mas para a série inteira, deles avaliarem do quanto o Yuri era uma pessoa que se destacava no time da Rensga. No jogo, na semifinal contra a PEN, a gente percebeu, né? Como o Tinoz ficou totalmente anulado com os campeões que o Yuri traz pro jogo, né? Que são muito mais agressivos. E aí, com esses campeões banidos, restou eles tentarem ir pro outro caminho e não deu tanto certo. E já o Grefta, em comparação, trouxe aí pra farpar o Ryze, né? Ganhou, estompou um Ryze de Akali e agora trouxe o Ryze nas mãos dele, acompanhado de um Shinzao, um campeão que consegue gankar cedo muito bem, e uma botlane tranquila, né, de Varus e Leona, que eles têm um setup muito bom para gankar, também escalam bastante no jogo. Enquanto isso, né, a Rensga trouxe aí uma LeBlanc, que eu achei bem inusitado esse pique nas mãos do Yuri, não me recordo de ter visto esse pique antes. E o Viego, né, que é um campeão que tá tendo muito destaque, assim, e teve na série inteira. Junto com o Kennen no top, uma Ashe e um Trundle. Esse Trundle aí foi, pra mim,
Um pique muito bom que eu esperava muito, né? Já que a gente vê que é um campeão que tá tendo muito destaque, assim, ao redor de todas as ligas. Que é um campeão que a gente tem flex e que ele tem um papel muito importante no jogo com o seu pilar. Mas que, infelizmente, nesse segundo jogo aí, continuou sendo bem dominado pela Red. É verdade, eu queria comentar um pouco, assim, como eu posso dizer, a cara que o Gravitar teve nesse jogo, porque assim como você comentou, Iris, ele pegou o matchup de Akali contra Ryze, ele simplesmente amassou o Ryze do Yuri, e daí, depois ele falou assim, quem vai jogar de Ryze sou eu agora, então pode passar. E realmente ele levou o MVP do jogo de novo, porque assim, parecia que o Gravitar tava ali desde sempre. CBLOL, né? E acabou que o Yuri, né, que era um jogador que em casa, né, ou seja, no stage da Rensga, né, ali ao lado dos seus companheiros, sem precisar estar no stage, né, com toda aquela pressão, aquele nervosismo, principalmente de ser uma final, o Yuri se sentia muito mais confortável e parece que principalmente no primeiro e no segundo jogo, a Rensga estava tentando trazer umas novas abordagens, novas propostas que não foram aquilo que eles desempenharam, que fizeram eles chegarem na final. Claro, né, não é MD5, né? Você tem até, no máximo, 5 jogos, no mínimo 3 jogos para mostrar tipos de abordagem diferentes para realmente você surpreender o seu adversário. Vale muito quando você surpreende. A Red leu completamente a Ranger nessa série. Então, a Ranger tentou inovar, trazer novos picks nas mãos do Yuri, né? Teve alguns, inclusive, que ele trouxe pela primeira vez, né, no CBLOL, justamente na final. Então, a Ranger tentou tirar, né, correr para outro canto, correr para um outro caminho, trazer principalmente essa configuração que eles têm muito, mid e jungle, os dois coreanos, né, Croc e o Yuri, que realmente são o coração da equipe, né, quem fazem esse mapa girar a favor deles, e acabou que eles foram completamente anulados. O Viego mesmo aparecendo com o Power Pick, ele não conseguiu, mas aí ele vai contar um pouquinho mais pra frente agora como foi esse jogo. Sim, então, se a gente acha que o Yuri e o Croc são o coração do time, a gente pode ver aí que os meninos da Rensga são o corpo inteiro, são almas gêmeas, né? Porque o que eles fizeram nesse jogo, a sinergia que tava de jungle com mid e top tava incrível. A todo momento eles estavam sabendo jogar a favor do seu time. O Gravitar, ele teve um destaque muito grande em todas as partidas, assim, teve até o famoso Kled aí que a Sofia adorou ver, mas assim, junto com a Aegis, eu percebi que nesse jogo, tanto no primeiro quanto no segundo jogo, né, por terem sido grandes stomps da Red, foi muito dado pela diferença de sinergia de jungle e mid. O Aegis com o Gravitar estavam rodando muito bem o jogo, eles estavam o tempo todo conseguindo fazer jogada pelo mapa, dando vantagem na mão do seu time, sabendo jogar desde cedo o estilo de jogo que eles queriam impor. E isso, pra mim, foi essencial pro jogo inteiro e não deixou simplesmente a Rensga responder em nada. E, novamente, né, Xin Zhao é um campeão que tem um early game, assim, muito forte. E a gente pode dar destaque para aquele first blood que eles pegaram bem cedo, o Xin Zhao com o Gravitar, né, ficou nas mãos do Gravitar. E que, a partir daquilo, a gente começou a ter um snowball muito forte na mão de um Ryze, né? Porque tudo que um Ryze quer é uma vantagem cedo para ficar soltinho no game e fazer o que ele quiser. Então, verdade. Então, só comentando um pouco mais desse segundo jogo, acabou que a Rensga sentiu, né? Eu vi muitos comentários na internet, por exemplo, falando do semblante dos jogadores, do rosto, como eles saíram do primeiro jogo, assim, desolados. Realmente parecia que nada estava encaixando. E daí, no segundo jogo, eles tentaram até umas propostas diferentes, né? Eles que tentaram colocar as rédeas, né? Começando um pouquinho mais à frente, mas eles mostraram o mesmo problema do primeiro jogo, a perda do tempo do mapa. Porque eles se estenderam demais, eles achavam que o tempo ainda estava favorável para eles, sendo que a Red Kennedy já tinha voltado à base, já estava se unindo e estava com itens à frente, porque enquanto a Ranger estava fazendo a sua ação, a Red já estava preparada para a contra-ação. Então,
a Rensga tentou ir além demais do que eles poderiam, de acordo com os recursos, né? Com a dominância de tempo que eles tinham no mapa, e a Red foi cobrando, assim como no primeiro jogo. Então, eles não conseguiam agir, né? Principalmente o duo, né? Como a gente comentou, mid jungle, os coreanos da Rensga, eles não conseguiram botar o ritmo, e daí ficou por isso mesmo, né? Realmente a gente não teve como ver a Rensga de novo nesse segundo jogo, apesar deles tentarem, né? Estarem um pouco melhor, a Red Canids dominou de novo, Sofia. Sim, só pra fechar também, né? O Titã já tinha falado na entrevista que eles iam ficar mesmo gritando ali no stage, iam ficar puxando zoação, se impondo assim pro time inimigo, né? Afinal, são 5 brasileiros que a gente sabe que tem um jeitinho brasileiro de querer animar as coisas. Então, realmente, até pelas câmeras, a gente viu que o time da Rensga ficou bem abalado. Isso muda tudo. Realmente, assim, você está ali, imagina para os jogadores brasileiros da Rensga, né? A Rensga ficou em último lugar no primeiro split do CBLOL desse ano. E eles chegaram à final. Ok, você conseguiu uma belíssima evolução. Você e os 3 brasileiros trabalham com 2 coreanos. Saíram, né, do seu país natal para vir jogar no CBLOL, eles que têm a experiência deles, né, claro, no mundo do League of Legends. E daí, você chega numa final com 2 pessoas que não são da mesma nacionalidade que você. Claro, né, acredito que mostrou muito essa final, que a Rensga tinha um conforto, principalmente de comunicação, de liderança, que a Red Canids teve de sobra e a Rensga teve de menos. Quando estava em casa, quando eles estavam lá na GH deles, né, na Game Office deles, que realmente eles se sentiam mais à vontade, né? Eu lembro que até brincaram na transmissão, onde eles ficaram de chinelo, ficavam ali com roupa. E ali agora, você estava no topo do Rio de Janeiro, você estava ali num ponto lindo, belíssimo, turístico, e daí enfrentando, né, os seus adversários na final do CBLOL, tomaram 2-0. Então, assim, como é que você... será que não bate uma coisa assim, sabe? Nossa, o que a gente pode fazer agora? Os coreanos estão aqui, eles não estão conseguindo fazer nada, e a gente também não tá, e a Red Canids está vindo muito entrosada, eles estão gritando pra gente. Imagina como que isso não afeta, né? Então, assim, realmente vale tudo, mas o terceiro jogo me surpreendeu muito. Sofia, fala pra gente, como é que foi? De fato, assim, deve ter abalado bastante os jogadores, esse 2-0, só que eles tiveram um sopro de vida, ressuscitaram no terceiro jogo e deixaram o torcedor sonhar, pelo menos por algum tempinho. Eu até tinha esperado que ia ser 5 jogos, já tava assim, meu Deus, finalmente, 5 jogos, uhul! Bom, nesse momento deixaram a gente sonhar, né? Então, o patrão pode botar aí os Pix e Bans e vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu. E também perceber como o Grefta alugou basicamente uma cobertura na cabeça da Red Canids, na Rensga, quer dizer, desculpa. Porque os bans, basicamente, tivemos 3 bans pro mid. E o Ryze, que teve no segundo jogo, né? Que aparentemente apavorou todo mundo. E a Akali também do primeiro jogo, que não tem nem o que falar. Junto com Gwen, Rakan e a Syndra também, que já é conhecida. E pra Red, eles tiveram os bans de Irelia, Lucian, Nidalee, Kennen e Nar, de novo, assim. Banindo o Lucian do Yuri, né? Banindo a Irelia. Só que dessa vez, surpreendentemente, deixaram passar um pique que brilhou nesse jogo inteiro. Vamos falar agora um pouquinho desses piques. Pra Red, teve Renekton, Viego, TF, Tristana e Brown. Um jogo focado um pouquinho mais pra esse top, deixar esse Tristana escalar. STF dando um auxílio, assim, indo pra todas as lanes, gankando todos os lugares, presença global com a ult e com TP. Enquanto pra Rensga teve um Mordekaiser, um Lee Sin e um Jace na mão do Yuri. Finalmente a gente vê o Yuri na zona de conforto, com um pique AD. E isso, mais na frente, foi muito bom pra eles. E um EZ e uma Leona no bot, que simplesmente foram extremamente bem executados, mas vamos falar um pouquinho mais na frente também. Bom, uma comp assim, que vemos finalmente os coreanos no conforto, e eles brilharam nessa partida. Mesmo. Inclusive, como eu comentei, né, vou falar um pouco mais à frente, a gente tinha tomado um 2-0 e voltou com a proposta que a gente esperava que eles trouxessem.
Porque até então eles estavam fugindo um pouco de como eles tratavam principalmente o Trigo lá embaixo, um jogador revelação. Sem muitas dúvidas, né? No nossos playoffs que tivemos, ele realmente brilhou, evoluiu muito ao lado do Damage. Então, faltou, acho que eles darem um pouco dessa prioridade para esse jogador. Mas acabou que conseguiram dessa vez. Porque, por exemplo, com a Red pegando o Braum, eles basicamente disseram assim, ó, a bot lane aí vai ficar solta. Braum é realmente um pique para você guivar sua lane. Ele, claro, a gente sabe que o Braum tem um grande poder de abate, principalmente com uma Tristana. Mas ele não tem, né, tantas ferramentas assim para conseguir um engage de forma efetiva e simples. Diferentemente de uma Leona. E daí, logo no começo, a gente já viu, né, a própria Renzi conseguindo abrir 2 abates lá pela rota inferior. E um outro ponto que a gente pode comentar também por parte da Red é o Twisted Fate, que mundialmente ele é um grande pique, uma grande disputa. A gente vai ver muito no Mundial o Twisted Fate, porque ele realmente é um pique que você fala assim, vou jogar pra fortalecer o meu solo laner. Basicamente, o meu top laner foi exatamente essa proposta da Red, né? E a gente viu a Rensga, né, com dano com o Blue Side, eles deram first pick no Lee Sin, porque o Croc realmente joga muito bem com esse campeão. Pegaram um double AD mid jungle, né? Os ADs, campeões ADs, têm um pouco mais de destaque no começo do jogo, porque os campeões AP precisam itemizar, né, para crescer. Os campeões AD não precisam muito desses itens nesse começo, causam mais dano assim, até que os APs, então eles conseguiram virar o jogo rapidamente, principalmente jogando muito bem junto. Então a gente vai ver agora como é que realmente desenrolou esse jogo na prática, porque os drafts ficaram bem bonitos. Sim, de fato, os drafts ficaram lindos. Uma coisa muito interessante assim é que mesmo com o 2-0 a Rensga não deixou se abalar. Antes até de começar os jogos, eles comentaram sobre o papel da composição deles, principalmente sobre jogar ao redor do poke, e eles fizeram isso brilhantemente. Eles conseguiram acelerar assim bastante o jogo desse Jayce, que era o ideal, era o desejado. Conseguiram manter um early game assim muito conciso, pegaram vantagem à torta direito, vantagem para o Trigo, que também era muito necessitado acelerar esse EZ. O Damage fez uma rotação incrível pelo mapa também, teve uma play pro top, mais de uma na realidade, que botou kills na mão do Jayce, botou kills na mão do Croc, inclusive o Lee Sin do Croc estava incrível e os coreanos assim brilharam demais. Tivemos assim um early game muito interessante. Apenas um momentinho que a Rensga meio que se afobou assim e teve um dive um pouco suspeito, assim, que pelo lado da Red, que terminou pegando neutralizado no EZ, e na sequência o Yuri acho que emocionou um pouquinho e foi atrás do milagre e também entregou um neutralizado pra Red. Nesse momento acho que eles devem ter ficado um pouquinho apavorados do que poderia acontecer, perceberam que estava começando a ficar um pouco complicado, mas conseguiram se manter assim, manter um ritmo. Um erro assim, um pouco estranho até da Red é que o Mordekaiser ficou um pouquinho grande assim no início. E ele tava fazendo uma side avassaladora. Ele tava lá, conseguia fazer side com esse Renekton tranquilamente, apenas no início que tá um pouquinho complicado. Então a Red simplesmente cismou de ir direto pra essa side e cobrar esse Mordekaiser todas as vezes. Só que a Rensga tava logo na cola, assim, principalmente esse Jayce, pra passar o carreto, fazer a limpa e pegar todo mundo. Mas, assim, pareceu até um pouquinho o primeiro jogo feito pela Red, que foi bem dominado, teve uma diferença muito grande, assim, a vantagem da Rensga estava avassaladora, e eles mostraram para que vieram, né? Mostraram aquela Rensga que a gente já estava vendo, e mostraram que ainda estão vivos e que ainda poderiam fazer mais, principalmente nessa área, assim, de conforto do Yuri. No entanto, né? A Red não deixou essa abertura novamente no próximo jogo, mas depois a gente comenta um pouquinho mais sobre isso, Tabata. Falando um pouquinho ainda desse do jogo, realmente foi avassalador pra mim. A Rensga realmente conseguir se recuperar psicologicamente, porque acredito que numa final, né, o coração tá na ponta dos dedos, então fica muito mais difícil de jogar. Você é muito mais comandado pela emoção, tudo pelos nervos que estão ali passando por você. Só que a Rensga conseguiu se manter e realmente fizeram finalmente o que eles
tinham feito em todo o split, né? Eles finalmente conseguiram trazer, principalmente, Trigo e Damage eficientes no 2v2 na bot lane. Foi uma configuração que focou muito a Rensga em toda essa etapa que eles vieram dos playoffs, desses jogos, e também da segunda etapa do segundo turno, né? Então eles apareceram finalmente nessa série, então realmente conseguiram colocar o jogo. E daí também o Croc sendo o cara que age o mapa, né? Que ganka, que força os erros adversários. Ele finalmente apareceu, principalmente por conta do pique, por conta do lado azul. Né? Não podemos esquecer que a terceira, né, foi o terceiro jogo que o lado azul ganhou. Né? Não foi, que a série toda foi assim. Mas algumas prioridades nos piques e bans, quando estavam do lado azul, quando a Rensga esteve do lado azul, deu muito certo, né? O Yuri também fez uma grande diferença jogando com o campeão AD, com o Jayce, né? O Korean Jayce, que a gente conhece muito, né? Os coreanos aqui vêm jogar aqui no Brasil, gostam muito desse pique. Então, ele realmente fez o jogo andar. Eles precisavam ter um snowball no começo do jogo. E foi exatamente o que a Sofia disse, né? Assim como o primeiro jogo, assim como o segundo jogo, a Rensga conseguiu dominar de ponta a ponta. A gente, até então, nesse ponto da série, a gente não teve nenhum jogo lá e cá, ainda tá disputado, ainda tá em aberto. Não, a Rensga dominou esse do começo até o final. Então, realmente, eles aproveitaram finalmente a proposta que eles traziam a todo o campeonato, né? E foi uma proposta forte, foi uma proposta muito eficiente. E daí foram embalados pro quarto jogo, mas... Iris, o que foi que aconteceu nesse quarto jogo aí? Meninas, antes da gente continuar, eu gostaria de trazer uma pergunta do nosso chat, aproveitando que a gente tá falando sobre o terceiro jogo, da vitória da Rensga. A Sandra Arcana, é assim que se fala, não sei. Mas ela fez uma pergunta que eu vou complementar também. Ela fala assim: meninas, vocês acham que a Rensga não preparou estratégia suficiente para ganhar MD5? E aí eu venho acrescentando nessa pergunta: vocês acham que a Rensga não preparou estratégias suficientes ou o psicológico não estava lá essas coisas? Na opinião de vocês, qual foi o pontinho assim fraco deles? Olha, eu vou começar falando que eu acho que eles prepararam, sim, muitas estratégias. E eu acho que eles quiseram mostrar muitas essas estratégias. E talvez seja esse o ponto que fez com que eles não decolassem. Porque, assim como a gente já comentou muito até então, né, a Rensga tinha uma composições muito fortes para trazer, né, características muito fortes que eles, nesse jogo até então, eles só trouxeram nesse terceiro jogo. Então eles quiseram, para mim, eles quiseram muito mostrar: olha, a gente sabe jogar com isso aqui, o Yuri sabe jogar com o Mago, tá? E a gente consegue também deixar a bot lane de lado, e mesmo assim a gente vai ganhar. E eu acho que eles se embolaram nesse ponto. Eu acho que eles quiseram mostrar coisas demais. Talvez também, claro, né, pela configuração da Red Canids, né, de poder trazer bons picks. Eles estavam realmente muito preparados, a mais parecia que, em termos de draft, a Red Canids pra mim dominou, né? Até no próprio jogo que eles não foram muito bem, acho que eles fizeram um bom draft, só a execução que não foi tão boa, principalmente por parte do Grefta nesse Twisted Fate, não foi lá o que a gente esperava de um Twisted Fate. Mas eu acho que a Rensga trouxe, sim, muitas possibilidades. Eles acabaram metendo os pés pelas mãos de não conseguir provar e executar tudo que eles estavam pensando. E vocês, meninas, acham alguma coisa dessa situação? Sim, então, na minha opinião, o psicológico afetou muito de você estar ali numa final presencial, em que você vai ouvir, querendo ou não, o seu inimigo gritar, o seu inimigo chamar a responsabilidade. E eu acho que isso pode ter pesado muito para um time que tá acostumado a cada um tá jogando ali na sua zona de conforto, e do nada você tá ali e tem 5 brasileiros gritando, comemorando, falando: você foi selado. Que começou o circo de Soled. Então, assim, eu acho que o psicológico pode ter afetado muito esse momento. Fora também essas estratégias que a Tabata falou, né? Todo time vem sempre preparado, estuda bastante pro que vai executar, e na hora acabaram se perdendo, acabaram se embolando. Eu acho que também o psicológico afetou muito as tomadas de decisões, e eles acabaram acordando somente nesse terceiro jogo. Mas também foi um pouquinho tarde demais, né? Porque no quarto jogo a gente vai ver que teve outros erros. Pode falar, Sofia. Eu, assim, concordo completamente com vocês. Não tenho exatamente muito a acrescentar. Eu acho que, assim,
que dominou para Rensga nesse dia foi sair da zona de conforto. Eles saíram da zona de conforto dentro e fora do Rift. Eles estavam, assim, eles foram um time que entraram no CBLOL nesse contexto de pandemia, nesse contexto de jogar dentro de casa, de game house, etc. Então, a primeira vez que eles estão no presencial é avassaladora, principalmente com um time contra a Red, que falaram que iam gritar, que iam fazer de tudo. Então, assim, o psicológico de fato deve pesar muito. E também, assim, eu compreendo que eles queriam mostrar para o que vieram, principalmente nesse fato do o Yuri consegue jogar assim, AP e mago, etc. Mas acho que às vezes fica um pouco desconfortável você sair do que você já conhece. Tipo, tiraram todos os piques dele AD, ele teve que mostrar serviço com os APs e é outra saída da zona de conforto que você tem que sustentar, você tem que manter lá e mostrar para o que veio. E eu acho que também foi mais uma dessas saídas de zona de conforto. Pode ter pesado um pouquinho. No entanto, assim, psicológico, mas acho que vieram muito bem preparados para o que ia enfrentar. Só que a Red veio muito mais bem preparada, com os drafts extremamente concisos, assim, não tinha nem o que falar. Mas é basicamente isso. E agora a gente vai ver, né, que no quarto jogo eles nem tiveram uma chance de redenção. Realmente tinha acreditado que, assim, esse sopro de vida, a gente ia conseguir um quinto jogo, mas... Bom, agora a Iris fala mais um pouquinho sobre o que aconteceu, né? Então vamos lá, patrão. Pode colocar aí o draft do quarto jogo. Bem, enquanto a gente pensou, né, nisso agora de zona de conforto, eu volto a dizer que eles ficaram metade na zona de conforto. A gente teve ali a famosa Nidalee do Croc, que quando eu vi aquela Nidalee eu falei... Não tem jeito, a Rensga vai ganhar esse jogo. Eu fiz aposta, eu fiz promessa. Eu falei, a Rensga vai ganhar esse jogo. Porque tem a Nidalee do Croc, tem o Renekton do Chiari. E eu ziquei o jogo porque a Rensga perdeu. E a gente Inacreditável. Inacreditável, porque assim, eu sou muito fã de Nidalee. Então quando eu vi a campeã, né, que teve um grande destaque contra a PEN. E bem... Infelizmente aí não trouxe a vitória pra Rensga. E falando assim, né, continuando sobre zona de conforto, a gente vê novamente um campeão AP na mão do Yuri, que a gente já tinha visto no primeiro e segundo jogo que não estava dando certo. No terceiro jogo ele mostrou que ele ainda estava vivo, ganhou um grande destaque. E no quarto jogo cometeu aí esse erro de trazer novamente mais um campeão AP, né, que infelizmente também não funcionou. Não funcionou, Eu acho que, só para complementar um pouco, é verdade que os APs do Yuri realmente não encaixaram, né, nessa série como um todo. O Sylas, ele já tinha até aparecido outras vezes nas mãos desse jogador, inclusive rolou um pentakill aí para ele com esse Sylas, mas acredito que esse jogo só mostrou para Rensga que não importava se ele jogasse na zona de conforto, porque basicamente o David estava com seu trash, né? A gente viu a Nidalee do Croc, Nidalee e Renekton, aquele setup já manjado por todo mundo, né? O Renekton, né, o grande rei da top lane no começo do jogo, ele vai e faz o seu stack de wave, né? Ou seja, ele fica matando apenas alguns minions, principalmente os minions magos, né? Para sua wave poder crescer, né? E acabar também colocando um pouco de pressão para o adversário. E daí, quando a wave chega na torre, quando ela cracha na torre, vem a Nidalee. Então o Renekton daiva, dá o seu stun point click, a Nidalee aproveita, né, que o alvo tá ali parado para causar todo o seu dano. Então é uma estratégia da Rensga que eles já vinham trazendo há muito tempo. É uma estratégia também muito utilizada por várias equipes ao redor do mundo. E daí a gente viu que eles tinham, até acho que esse jogo foi até o jogo mais equilibrado que a gente teve, eles tinham várias possibilidades, então acabou que esse jogo só mostrou. A Red Canids tem mais execução, a Red Canids tem mais habilidade nesse ponto do jogo. E mesmo com a Rensga trazendo a sua proposta, né, primária, assim, a sua proposta principal, não deu certo, eles. Sim, sim. Esse trash aí, né, que apareceu na abertura do CBLOL. Aí ele ficou um pouquinho ocupado e apareceu só no último game pra gente ver aí, né, nas mãos do Damage. Também fiquei bem animada quando eu vi esse trash, mas infelizmente não deu tanto certo, né. Mas assim, realmente foi uma partida mais equilibrada. A gente viu que no início do jogo o pathing do Croc foi muito bom para dar uma vantagem cedo nas mãos do Chiari, né? Eles conseguiram
executar bem assim o jogo pro top. O Viego saiu bem atrás de início, acho que ele chegou a ficar até 0-3 no início, de tanta vantagem que eles estavam botando no game, colocando, pressionando bastante. O Sylas também estava ficando forte. Mas a gente esqueceu do fator de como o Aegis é incrível e conseguiu segurar bem o jogo, né? Ele continuou farmando, tava com um farm bem destacado assim dali, né? Enquanto a Nidalee tava fazendo o play. Ele, além de estar ali presente pra contestar as coisas, ele tava botando um farm muito bom. E isso fez muita diferença, porque na matchup da jungle, né? A Diana tem uma certa vantagem sobre a Nidalee, porque ela tem a skill dela que puxa, ela consegue entrar firme na Nidalee e a Nidalee não tem muito o que fazer. E foi nisso também que a gente viu o grande destaque dessas partidas foram os jungles, né? Como os jungles conseguiram rodar o jogo, assim. O early game, o Croc tava jogando muito bem, distribuindo vantagem pro seu time, mas o Aegis não ficou para trás e conseguiu compensar, conseguiu ir lutando, e ele teve, assim, pra mim, foi o maior destaque do jogo. E logo em seguida o Viego foi snowballando, pegando uma kill ali, uma kill aqui. E eles conseguiram encaixar o jogo deles, né? Junto com o Grefter aí, com esse grande campeão, Clash Mid, que foi bem inusitado, né? Mas que funcionou muito bem também, foi muito útil pro time dele. Tinha aquelas iniciações muito boas, com o follow muito bom, com a Leona também, o Ezreal escalando. E aí, Tabata, o que você achou desse quarto jogo também? Apareceu ali o super carry, né, do Grefter e o Clash que ele já tinha mostrado também durante as quartas de final, então realmente é um pique meio estranho, mas que é de conforto do jogador, então achei bacana. Ele realmente deu a cara a tapa, né? Ele pegou o Clash Mid, ele pegou a Kali e fez 10/0. Então assim, pra mim o Grefter foi um dos grandes destaques, com certeza, dessa série. Mas voltando aqui exatamente para esse quarto jogo, realmente foi um jogo mais equilibrado, onde a Rensga pegou vantagem lá pelo topside, assim como a gente comentou. O pique de Nidalee com o Renekton serve para isso, é para fortalecer o Jacaré, para ele ficar bem forte ali naquele começo. O early game do Renekton, se bem utilizado, realmente pode fazer bastante diferença. E acabou que a Red cedeu alguns bons abates, principalmente no Kled do mid, né? Que ele, com essa composição de Kled, ele não traz flash, né? Ele não traz feitiço de invocador, então fica ainda mais fácil para bater, né? Ele que tem sua Scarl ali, para ele poder se montar de novo, tentar sair. Mas não é tão fácil assim, se ele for pego com muito controle de grupo, e a Ranger leu isso muito bem, tentou, né, colocar, e aí acabou que a Red foi cedendo espaços, mas conseguiu retomar, principalmente com uma ótima coordenação de teamfight, mais uma vez comentando com a ótima percepção de tempo do jogo que eles tinham, né? Eles sabiam que o mapa, né, saindo conjunto, né, em conjunto, trabalhando em união, trabalhando na visão, uma hora eles iam estar na frente da Rensga nesse mapa, em tempo de mapa, em visão também de jogo. E daí teve uma ótima teamfight, eu lembro lá, pela top lane, que o Aegis brilhou muito também, é um menino que eu tô muito animada pra ver aí no Mundial. E acabou que eu acho que esse jogo também provou a grande evolução da Red no geral, né? A calmaria que eles começaram a ter, porque eles começaram perdendo, né? Então eles esperaram o momento certo da composição deles. O Aegis esperou que seu mid laner e seu top laner estivessem já com seus itens místicos, e o Aegis começou realmente amassando a Nidalee do Croc, entrando na jungle, realmente fazendo a diferença com essa Diana. Ele já estava bem à frente em recursos de ouro, mas o seu mid laner e seu top laner não estavam tão bem assim, mas a Red esperou, teve calma, paciência para chegar nesse ponto, e aí eles conseguiram lutar. E aí a Rensga foi cada vez mais acuada, ficou cada vez mais pertinho da sua base, sem ter o que fazer, de mãos atadas, completamente apáticas, e deu no que deu. A Red Canids tirou o 3-1 nesse jogo, saiu com a vitória, e foi um espetáculo à parte, né? Realmente, desde a abertura, né, até o encerramento ali, os jogadores passando pelo Bom Dia ali, pelo Rio de Janeiro, foi realmente bem lindo, e a gente conseguiu acompanhar essa linda final mesmo de casa. Foi um grande evento, e agora é Red no Mundial. Sim, com certeza. E quando a gente para analisar também, né, o dano do time, o ouro do time, a gente percebe como a Red
conseguiu manter um equilíbrio perfeito entre seus jogadores, né? Até o dano foi bem próximo, assim, todo mundo estava muito bem coordenado. Eles trouxeram um time que mostrou muita sinergia durante a série, em que ninguém ficava para trás, todo mundo ali estava pegando seus recursos. Quem estava um pouquinho ali sofrendo, né? O Viego, principalmente nesse último jogo, que deu uma sofrência por causa da Nidalee, ele conseguiu recuperar depois. E foi crescendo no jogo. Então a gente viu como que a Red teve muita paciência, né? Como você já tinha comentado, eles eram conhecidos por serem jovens e por serem afobados. Eles vieram mostrando que não, que agora eles estavam muito mais maduros e que eles podem representar a gente muito bem aí no Mundial. Sim, sim. E antes da gente chegar na pergunta final, eu queria trazer também a pergunta do BRTLZ para vocês. Ele fala assim: qual a opinião de vocês sobre os dois times deixarem o Viego em aberto para ser picado em todos os jogos? Pra mim, o Viego, ele já foi muito mais forte, claro. Isso aí é pra todo mundo, na verdade, né? O Viego ele foi nerfado constantemente, principalmente nas rotas. Ele tinha um sustain maneiro, né, ali nas suas habilidades, nos seus ataques básicos também. Isso foi nerfado. Daí, basicamente, pra mim, foi o jogo falando assim: Viego vai jogar jungle agora. E daí, jogaram ele pra jungle realmente. E acho que o Viego foi provado que ele realmente é forte, ok? Que ele ganha jogo, que é muito chato, aqueles resets um atrás do outro. Ele pode virar uma teamfight a seu favor. Existe counterplay. Existe maneiras eficientes de você jogar contra ele. E acontece com muita facilidade. Por exemplo, a gente vê nas outras ligas o Trundle sendo usado como um pick na jungle contra o Viego. Porque ele tem o seu pilar que trava, pode acabar mesmo cancelando uma habilidade do Viego. Ou então travando um pouco sua mobilidade. Ele é um campeão que precisa ser móvel, ele precisa chegar na backline adversária. Então, realmente, acho que não é problema deixar Viego open desde que você saiba jogar. Eu acho que ambas as equipes, Red e a Ranger, também estavam preparadas para jogar contra essa equipe. A gente viu, claro, a Red, Candy saindo bem melhor com o pique, mas não acho que ele é uma grande condição de vitória nos dias de hoje. Até porque ambas as equipes mostraram uma champion pool muito grande, né? Então, infelizmente, assim, são só 3 bans iniciais, não tem como tirar tudo. Tinham Alguma outras coisa prioridades. Alguma coisa vai passar. Se banisse o Viego, podia ficar o Lee Sin Open. Então, são muitas opções de banimento. Principalmente ban target, né? Que a gente sabe que se deixar open, aquela pessoa vai estragar o game. Então, assim, o Viego realmente é o campeão que dá pra jogar contra. E os meninos mostraram isso, né? Do seu jeito. Assim, eu admito que no primeiro jogo, quando eu vi o Viego do Aegis, eu vi aquele Viego resetando ult atrás de ult, passando o carreto, eu fiquei um pouco... Vão deixar esse Viego passar? Só que com o tempo ficou um pouco, assim, nítido que temos problemas maiores. Temos que focar em outras coisas, porque se deixar certa coisa aberta... acabou o jogo. Se deixar outra coisa aberta, acabou o jogo. Essa pessoa é muito boa com tal boneco, com tal estilo de jogo. Então, assim, o Viego termina ficando um pouco pra trás nessa prioridade de bans. Mas, assim, foi interessante que ele foi um pick em todas as partidas. Todas as partidas a gente via o Viego lá. Mas, de fato, como a Tabata falou, ele tá perdendo um pouco de prioridade. Se souber jogar, ele some. E, como a Iris também falou, existem outras prioridades, assim, de ban principalmente. Mas foi um bom pique, assim. Foi interessante ver, assim. Eu quero saber o que vai acontecer agora no Mundial com esse Viego. Se ainda vai continuar por aí, aparecendo. Ainda mais que vai ganhar a skinzinha bonita dele, pentakill, beleza maravilhosa. Eu quero ver se vai continuar sendo esse grande protagonista aí dos times, principalmente. Sim, sim, com certeza. Skinzinha, né? Riot tá aí fazendo skin pra tirar nossa grana. Tem mais uma perguntinha antes da gente finalizar, que é do Macrei7. Vocês acham que a Red está chegando para o Mundial? Vale o hype? E aí, qual a opinião de vocês? Vale o hype da Red no Mundial? Quais também são as expectativas de vocês para o Mundial? Olha, pra mim, já adiantando aqui a minha completa torcida pra Red Canids, porque vale sim.
Acho que o CBLOL provou uma coisa muito importante pra gente nesse split, a renovação do League of Legends. O League of Legends é feito de ciclos, né? Claro que alguns podem se reencontrar, como por exemplo o Faker, né? O grande jogador coreano voltando pro Mundial após, né, ficar fora por um bom tempo. Ele vai voltar esse ano com a sua equipe coreana SKT. E a gente vê ambas ligas, várias ligas mundialmente famosas, as novas gerações realmente tomaram espaço. As novas gerações realmente ganharam, né, dos veteranos, dos antigos gloriosos e estão colocando à frente aqui. A gente viu muito isso no CBLOL, né? O 4º e o 6º lugar da fase regular chegaram na final, né? E a Red Canids ainda conseguiu pegar esse título. Então, os jogadores completamente novos, né? Muitos, né? A maioria de todos, só o Titã que tem uma experiência internacional, o resto é a primeira vez. Então, é a renovação, é a juventude brasileira indo nos representar lá fora. Claro, esse play-in, né? Essa fase de entrada não vai ser nada fácil. Tem equipes, principalmente a chinesa e a coreana, são muito fortes, que são incríveis. E a gente não sabe ainda como vai funcionar esse formato do Mundial, porque as equipes vietnamitas, né, não vão conseguir ir, né? Tanto até que o Mundial mudou para a Europa, enfim, por conta de Covid, problemas de visto. E as duas equipes do Vietnã não vão conseguir ir. E a gente vai ter 2 vagas a menos. Ano passado aconteceu a mesma coisa. Acabou que a Riot jogou, né, o Seed 3, no caso, ano passado era o Seed 4. Mas esse ano na Europa só teve 3 vagas, então jogou esse 3º lugar para a fase principal, né, para o evento principal, e daí ficaram 2 grupos de 5 nesse play-in, onde os 2 primeiros colocados de cada passavam, né? Então, assim, se ficar desse jeito, a gente tem chance de cair logo contra a equipe chinesa e a equipe coreana em um grupo só. Vai ser difícil, mas eu acredito muito nessa renovação. Acredito que esses jogadores novos vão trazer uma bagagem enorme só de jogar contra esses grandes jogadores que estarão na fase de entrada. Então, assim, pra mim, vale o hype sim, vale apoiar a Red. Eu tenho certeza que pode ser uma das melhores campanhas do Brasil até então. Sim, e acrescentando, né, que é muito importante em qualquer esporte a gente sempre torcer pelo nosso Brasil, né? Quem é que tá representando a gente? Então, independente se fosse Red, Rensga, PEN, Flamengo, INTZ, o que for, a gente tem que torcer, a gente tem que manter nosso espírito unido ali, dando força para os meninos. Eu também acredito muito que trazer essa renovação para o cenário de garotos que vieram da Academy vai influenciar muito. Incentiva muito mais a gente a querer jogar, a querer treinar, porque a gente vê que é possível, sabe? Que não vai ficar sempre naquela panelinha ali, que dá pra ter algo diferente. Então, acho que independente do resultado, já é uma vitória a gente ter pessoas tão novas, assim, cheias de energia representando a gente, que precisamos fazer nosso papel como torcida de apoiar a equipe lá fora. Sim, assim, eu entendo que como brasileiro, às vezes é um pouco difícil acreditar, porque a gente vem numa tradição de anos de fomos lá fora, fomos pro Mundial, ganhamos experiência, obrigada, valeu. Mas assim, eu acho que a gente tá lidando com sonhos e esse ano, principalmente, um sonho que toma um novo tom dessa questão de jovialidade, principalmente do Academy, que a gente tá vendo novas caras, pessoas mais novas, assim. No Academy também estamos vendo algumas mulheres. Então, esse sonho tá ganhando um tom de inclusividade e de novidade, principalmente, assim. A gente pode começar a acreditar que novas caras vão tomar agora o pódio e a gente vai ver novas pessoas. Então, acho que vale a pena apostar nesse sonho e apostar e manter o hype nesse time lá fora. Tentar acreditar que vai dar tudo certo, que a gente vai conseguir ganhar algumas partidas. E principalmente para Red Canids, assim, eu ouvi esse split, eles ficaram um pouco apagados, mas no final, assim, principalmente na semifinal e na final, eles mostraram para o que vieram e eles se mostraram um time bastante maduro. E conseguiam pegar a vantagem cedo e nunca decaíam de qualidade. Eles souberam ter paciência, tomar o tempo deles. E eu acredito que isso é muito importante e muito crucial lá no Mundial, com os times de ligas maiores, os times de elite. Então eu acho que dá sim pra acreditar, dá sim. A gente precisa manter esse hype
na Red, principalmente agora que a gente tá vendo essas novas caras, essa galera do Academy, o Grefter mostrando pro que veio. Então, eu pelo menos vou, assim, tá com a minha torcida lá forte pra Red, vou estar acompanhando de pertinho e o hype lá em cima. Perfeito. Eu acho que a palavra que realmente resume o League of Legends é renovação. A Tabata foi muito bem colocada nessa palavra e é isso, a gente tem muito que aprender. Já respondendo a pergunta do GG Salva, que perguntou pra gente qual é a chance do Brasil no Mundial e se a gente ainda tem muito chão pra percorrer. Eu acho que é o que a Tabata falou. Renovação. A gente tá aqui, os meninos são novos, os meninos estão no game agora. O Grafter, gente, primeiro jogo do menino CBLOL, ele já ganhou, cara, entendeu? Então, assim, é um novo League of Legends, é uma nova fase. E a gente tem que acreditar, realmente a gente tem que acreditar, tem que confiar. Porque Brasil é aquele lá, né? A gente nunca desiste. Brasileiro desiste nunca. Pra finalizar, infelizmente, já tá chegando ao fim. Essas meninas são maravilhosas. A nossa equipe, vocês, chat, foram maravilhosos, mas a gente não vai deixar vocês na mão. A gente vai deixar uma diquinha aí pra vocês, pra conquistar a morena, o moreno, né? A GG tem aqui também, além de comentário, a gente tem conselhos amorosos. Solta aí, patrão, a vinheta do No Olho do Contatinho. Você vai chegar no seu contatinho. Na verdade, tinha que ter uma musiquinha, né, Mera? Que não tinha musiquinha. Solta de novo aí, patrão, que eu vou cantar a musiquinha pra vocês. Se você quiser, eu dou backing vocal. Que isso não faz outro nível, galera. Outro nível. Não deixa a peteca cair. A gente aqui faz Aqui tudo ao vivo. Tudo ao vivo. E a dica de hoje, a cantada de hoje é... Bota aí, patrão, pra gente ver. O que eu vou falar. Você vai chegar assim no olho do contatinho. Não é no olho do arauto, não. É do contatinho e vai falar. Gato, não sou a se vir. Mas se vir, eu pego. É isso aí, pessoal. Chega do contatinho. Joga aí. Vocês vão. Ótimo. Ele do moreno. Daquele jeito. Eu também quero agradecer a participação de todos, agradecer a participação da GG, das meninas, das nossas casters maravilhosas, do chat. Gente, vocês foram incríveis. Obrigado pelas perguntas, pelo sub, por tudo. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, de seguir a GG nas redes sociais, de seguir essas meninas maravilhosas e de mandar aquela mensagem pro crush, tá bom? Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Muito obrigada. Beijo, obrigada. Tchauzinho. I killed it, it's murder, go crazy, berserker. 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 Show them.